nós vamos iniciar e dando assim as boas-vindas para todos, bom dia. Para aqueles que chegaram a primeira vez, nós vamos explicar um pouquinho, antes de iniciar, como funciona o projeto, qual é a ideia do projeto, né? O projeto Centro Espírita, ele já tem quase 4 anos, já tem 3 anos e meio de projeto, e ele nasceu do encontro de valorização da vida. As casas de São Bernardo se reuniram para fazer um projeto que capacitasse as casas espíritas, né? E a gente viu que a capacitação das casas espíritas, não só para o tema de valorização da vida, mas também para outros temas importantes sobre a própria casa espírita. Então, a ideia do projeto é repensar a casa espírita e a gente fazer reflexões, discutir em equipe, né? Como a gente aplica a nossa experiência mesmo de centro espírita na direção, na condução de equipes. Então, é uma oportunidade interessante da gente poder falar sobre a própria casa espírita. Normalmente, quando a gente tem alguma live ou algum encontro, é um evento doutrinário. E aqui, não que não vai ter doutrina, vai ter doutrina, mas nós vamos ter uma pausa para pensar na equipe de trabalho, na casa espírita como um todo. Então, essa é a ideia do projeto, tá? Então, nós vamos iniciar. Eu queria pedir aqui para Sandra, você pode fazer a prece para a gente, por favor? Eu? Faço. Ok. Vamos, então, serenando, vamos elevando nosso pensamento ao nosso Mestre, que possamos, nesta manhã, alcançar os objetivos deste projeto, que ele possa nos envolver a todos, fazendo com que tudo o que for dito possa estar coerente com aquilo que pensamos, que possamos fazer uso de todo o conhecimento no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, da nossa casa espírita. E assim pedimos proteção, pedimos auxílio, pedimos que nossa mente e nosso coração estejam abertos para ouvir e para compreender. Vamos então fazendo a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Esteja conosco, Pai, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Sandra. Obrigada a você. Muito bem, amigos. Então, novamente, todos muito bem-vindos, aqueles que acabaram de chegar também. Estamos aqui recebendo o nosso querido amigo Norberto Tomazini, que vai tratar do tema, né, a importância da humildade para o líder, e tema sobre a liderança espírita, não é? Norberto, seja aí muito bem-vindo, fique muito à vontade, nós estamos entre amigos aqui, não tem muitas formalidades, e aí a gente, para entender a agenda, né, da manhã, o Norberto vai ter uma fala inicial sobre os pensamentos dele sobre esse tema, e depois nós vamos propor a ele algumas questões e ao grupo, né, para a gente discutir em equipe aqui. Norberto, a palavra está com você, muito bem-vindo, amigo. Bom, obrigado, Valtênio. Me escutam bem, né? Que eu estou com os fones aqui. Sim. Tá bom. Que eu tenho o costume de falar alto e não quero acordar o condomínio, então eu botei os fones aqui e estou no cantinho aqui. Pessoal, então, primeiro, de novo, bom dia. Obrigado pela oportunidade aí, Valtênio, de falar. Acho que eu nunca falei tão cedo assim na minha vida, então vamos... Nem no fuso horário, eu acho. Então vamos conversando aqui com vocês. É muito interessante isso que o Valtênio pediu para a gente conversar, porque eu queria começar o nosso bate-papo dizendo que não sei se algum de vocês já fez o curso de liderança ou já viu alguns textos que a USE está lançando sobre isso. Eu acho que antes da gente falar da importância da humildade na atividade do líder, né, na execução da liderança,
eu quero deixar para vocês bem claro que quando você discute liderança, você tem que fazer uma separação muito conceitual, mas também no dia a dia, entre liderança e gestão, tá? Quando você traz a discussão da gestão, a gestão são os processos que você tem dentro da casa espírita ou dentro do órgão de unificação que você trabalha. Então, você faz lá a gestão da tesouraria, você faz, dentro da gestão da tesouraria, tem os processos de você fazer o seu balanço, tem o processo de você controlar as despesas, fazer a cobrança dos sócios, isso é gestão. Mas quando você, enquanto presidente ou diretor da casa espírita, está preocupado com o tesoureiro, como o tesoureiro se sente como um dos diretores executivos da casa ou do órgão, aí é liderança. Tudo bem, pessoal? Então, a liderança é você buscar resultados através das pessoas, certo? Não é apesar das pessoas, porque quando a gente começa a discutir, às vezes, não, a pessoa não tem compromisso, não, eu estou sobrecarregado. Toda essa discussão, sendo certa ou errada, que eu não vou entrar no juízo de valor disso, ela diz sobre a liderança, não sobre a gestão. Porque a gestão está sempre colocada através dos processos administrativos necessários, internos ou externos ou obrigatórios, que você tem que ter numa casa e numa instituição. Agora, quando você volta os olhos para o ser humano que executa aquela atividade, sendo ele da sua diretoria, sendo ele da sua reunião mediúnica, sendo ele de qualquer atividade da casa ou do órgão, a gente está falando de liderança, tá bom? Então, se isso, a gente está passando por esse momento, dentro das relações humanas que você precisa ter numa instituição, e aqui, pessoal, vou fazer um parênteses, a gente está se apoiando aqui, não é só nos livros da codificação, ou que é super importante, é o principal ponto, mas a gente está se apoiando em pesquisas que estão sendo feitas hoje em grandes organizações. O que significa? Hoje, cada vez mais a gente percebe que as grandes organizações globais que eu estou falando, com as grandes universidades como Harvard, Stanford, Oxford, eles pesquisam a liderança. Por quê? No mundo pós-pandemia, isso ficou mais premente, mais aos nossos olhos, mostra a necessidade de preocupação com o ser humano. Isso foi a gente pode dizer, uma das melhorias que a gente percebeu dentro do âmbito das grandes empresas, é isso. Que se percebeu muito mais essa preocupação com o bem-estar mental das pessoas, e aí sim você coloca uma nova ótica em cima da liderança das organizações. E quando você começa a estudar esses textos, essas pesquisas, quando você entrevista grandes líderes mundiais, e é o que eu estou citando aqui, depois eu vou deixar com vocês, foi uma pesquisa feita com 2.000 líderes mundiais e também com liderados, se percebe o seguinte, tá, pessoal? Que hoje o que mais pode ser tóxico, e quando eu falo tóxico, vocês devem procurar depois na internet, líder tóxico, vocês vão ver uma série de pontos, que é engraçado, porque a gente reclama do líder tóxico, mas quando você pega tudo que você vai achar, na grande maioria, sobre o líder tóxico, você vai ver que é a falta de humildade. Para nós, do espiritismo, nós sabemos, né? Falta de humildade é egoísmo e orgulho. E a gente sabe que a gente vive num mundo de provas e expiações e somos espíritos de terceira ordem. Então, nós todos temos momentos de líder que causa toxicidade dentro da equipe. Porque nós nunca estamos 100% preparados, ou 100% legais, ou 100% num dia legal. Então, o que nós temos que trazer, qual que é o antídoto para a toxicidade, como eu disse a vocês, da liderança, e você conseguir trazer as pessoas com você, é a humildade. Então, nada mais é para nós espíritas, quando nós analisamos isso que eu estou falando para vocês, e agora as instituições, vamos dizer assim, do planeta encarnado, né, vamos dizer assim, materialistas, né, no sentido de material, não de ser materialistas, como as grandes universidades, entendem que cada vez mais que você tem pessoas que são mais humildes nos cargos de mais alto nível, você reduz uma série de indicadores, tanto de compliance que a gente fala,
ou indicadores de clima interno. Por quê? Você começa a gerar confiança. Então, a grande importância da humildade para o líder é que quando ele consegue ser humilde, eu já vou entrar nessa discussão da humildade do líder, ele gera dentro do time uma conexões com as pessoas dentro da instituição, que são conexões mais confiáveis. Se a gente parar aqui, vocês lembram qual foi aquela recomendação de Allan Kardec para a gente ter grupos? Na verdade, dos espíritos, Allan Kardec codifica no livro dos médiuns. O que ele fala que é importante para você ter uma boa reunião mediúnica? Ele não diz que é o conhecimento, a intimidade, a confiança que esse grupo tem, que o médium tem no grupo e o grupo no médium. Então, hoje, por outras vias, a gestão, aliás, a liderança, ela está trazendo justamente essa necessidade do quê? Que nós precisamos criar entre nós, nossos líderes, liderados, nossos pares, e o meu líder, porque todos nós temos um líder, relações de confiança. Então, as instituições estão estudando isso, as universidades, e discutindo que toda vez que você tem grupos de alta performance, o que é isso? Grupos que praticamente sabem o que precisam fazer, quando precisam fazer, e quando o indivíduo não sabe fazer, ele pede ajuda dos demais, o tempero, o cimento que cola tudo isso é a confiança. Mas o que gera confiança dentro dos grupos, seja eles grupos de jovens, mais jovens, né? Eu falo que não tem velhos, tem mais jovens. Então, os jovens há mais tempo, o que acontece é justamente a confiança, e a confiança é gerada pela humildade. Mas como nem todos nós somos Santo Agostinho, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Porque quando ele é indagado, ele explica o que ele faz. Eu acho que somente eu aqui não faço isso à noite. Porque se eu quiser fazer isso à noite, eu não vou dormir, porque eu vou passar a noite toda lembrando de tudo que eu fiz, que eu preciso melhorar no outro dia. Mas, falando sério, o que a gente tem que entender, assim, para você ser humilde, né, e gerar confiança na sua equipe, tem um passo anterior, que é justamente o quê? É o seu autoconhecimento. Então, a necessidade de você entender as suas emoções no momento da sua liderança. Entenda o que eu estou falando. Vou falar de uma reunião, que eu gosto de falar muito da reunião de diretoria da casa, uma reunião que você tem pessoas na mesa com você, e você está naquele momento da diretoria, você está lá não para fazer a gestão da diretoria, você está lá para liderar aquelas pessoas. E você precisa entender quais são as conexões que entre uma pessoa e outra tem. Quais são as conexões que você percebe essas pessoas estão mais unidas? E todos os grupos, pessoal, porque volto a lembrar, a gente gostaria de ter liderados de mundos bons, mas a gente tem liderados de mundo de prova e expiação. E nós somos líderes de um mundo de prova e expiação. Então é normal ter o conflito, é normal ter o milindre, tá? Porque é a nossa evolução. Então, isso é resultado da evolução. Então, nós não podemos questionar, nós temos que trabalhar essas situações dentro do movimento espírita. E o que acontece? Quando eu percebo que eu tenho os grupos separados na diretoria, quando eu percebo como líder que eu tenho pessoas que não estão se afinando, qual que é o meu papel? Primeiro, entender, e isso é a humildade do líder, que eu também faço parte do mundo de terceira ordem, aliás, do mundo de prova e expiação, espírito de terceira ordem, e saber que eu sou falho. Primeiro passo, reconhecer as suas falhas perante o grupo. Isso a Universidade de Harvard, em 2027, disse: o líder imperfeito é o líder correto. Por quê? Porque ele é imperfeito. Olha lá, a Universidade de Harvard, eu acho que nem tinha lido o Livro dos Espíritos quem fez essa análise aí. Porque quando você consegue explicar que você é imperfeito, você assume a sua vulnerabilidade, você assume que você tem certos defeitos, você cria conexões. Porque o grupo em si, se existe um propósito de gestão, de trabalhar a casa espírita, e você como líder apresenta a sua vulnerabilidade, apresenta a sua imperfeição, a maioria das vezes as pessoas, guiadas por um propósito da casa ou da causa espírita, elas acabam
justamente te apoiando, porque o grau de amizade existe momentos de instabilidade da relação, mas o grau de amizade, geralmente, ele sempre existe. Então, a primeira coisa que eu posso falar para vocês é, dentro da gestão, dentro da liderança da Casa Espírita, a gente buscar realmente mostrar a nossa vulnerabilidade e criar um ambiente tal dentro dos grupos que nós lideramos ou somos liderados, que as pessoas tenham confiança a ponto também de demonstrar a sua vulnerabilidade ao grupo. E que todos ao redor do grupo sejam capazes do quê? De entender que quanto mais intimidade tiver, quanto mais trabalho em equipe tiver, mais performático será esse grupo. É uma questão que eu digo, a gente junta o evangelho, a gente junta a nossa razão através disso, nós trazemos o evangelho através disso, mas nós também criamos uma performance. Por quê? Porque se você tira esses entraves dos melindres, se você reduz, não dá para tirar, se você reduz, se você traz o grupo numa direção única, realmente você acaba ficando mais performático dentro da casa espírita. E para terminar, isso tudo que eu estou falando não quer dizer que você não vai ter discussão, isso não quer dizer que vai ser tudo maravilhoso, até porque não seria difícil ser, mas vai ter momentos muito melhores. E a tendência é que esses momentos do time trabalhando como um time único, onde cada um sabe da sua responsabilidade, onde cada um apoia o outro, isso vai melhorando. A gestão melhora a liderança, melhora as conexões com as pessoas e melhora o trabalho, porque vai melhorar a performance. Toda vez que vocês já devem participar disso, quando você entra numa reunião onde você percebe que existe uma dissonância muito grande entre as pessoas, o que você sente mais dificuldade? É de você conseguir colocar o grupo numa direção única. E o que nós fazemos? Nós vamos fazer a famosa votação, correto? Aí eu voto. Aí, vamos pensar aqui, tem 11 pessoas, 5, que é a pior coisa que pode acontecer, é o 6 contra 5 na diretoria. Então, por 1, e aí você vai ver, às vezes você dá o voto de Minerva do presidente, e aí você passou de 6 contra 5. Na gestão, isso está resolvido. Processo, gestão, definimos pela opção B, essa aqui. O que a liderança diz? O que acontece após isso? Essas 5 pessoas que, entre aspas, perderam essa votação, eles vão apoiar o que foi decidido na diretoria, ou eles vão sair dessa reunião questionando, e vou usar o nome do Valteno aqui, puxa, o Valteno fez isso, o Valteno sempre vota com aquela pessoa, o Valteno tem uma visão diferente, ele aceita tal parte do livro dos espíritos, e isso que eu estou falando para vocês, que é normal acontecer, todos nós fazemos, é como seria uma ferrugem que degrada a confiança, se degrada a confiança. Por quê? Porque ela está fora da humildade. Então, o que o líder tem que fazer é justamente, numa situação dessa que vai acontecer, é entender e explicar várias e várias vezes aos liderados, às pessoas que fazem parte, que isso faz parte do processo democrático. E quando você vota, você dá o consentimento àquela pessoa, àquele grupo que ganhou, que tinha uma conexão naquela ideia, a executar aquela ideia. E você, como integrante do grupo, tem que apoiar aquela ideia. E o grupo vencedor tem que entender que aquela proposta que foi ganha, ela vai ser levada à execução, mas você precisa ter a humildade de entender que essa execução, se ela por acaso, pela proposta inicial, ela não for boa na execução, esse grupo, entre aspas, vencedor, tem que voltar ao grupo e decidir novamente uma terceira opção, ou voltar para a opção anterior, porque o ponto de vista inicial era diferente. Mesmo que ocorra a votação, o resultado da votação é o que precisa. Aqui eu estou dando um exemplo de separação que pode ocorrer no grupo, ele tem que ser muito bem gerenciado e coordenado, explicando que existe a humildade de quem levou a visão à frente e a humildade de quem não foi o vencedor agora,
e precisa apoiar aquela execução, porque no final o propósito é comum. Qual que é o propósito? Que aquela proposta seja implementada ou executada da melhor forma possível. Porque se ela está consoante e alinhada ao movimento espírita, à doutrina espírita, ela irá divulgar a doutrina. Certo? Então, isso, e aí, para fechar, o que conecta tudo isso é você sempre relembrar as pessoas que estão lá sobre esses pontos. Não é tabu, aliás, é tabu a gente não fazer esse tipo de discussão. As famosas reuniões de feedback, onde eu pergunto, né, sempre que a gente dá o curso, quantas vezes nós, quando lideramos um grupo, nós chamamos as pessoas no individual e perguntamos para ela o que você acha de mim como líder, e eu dou um genuíno feedback para ela do que eu acho dela como liderado naquele momento. Quantas vezes a gente faz isso? A gente sempre fala com o grupo, mas essa função de falar e entender se a pessoa está se sentindo bem, não está bem, está gostando, não está, você vai dando a oportunidade da pessoa falar. E essa informação que você recebe, ela faz o grupo crescer. Então, isso é muito importante, é outra coisa que a gente chama de processo de feedback, que eu ainda percebo que a gente não faz muito no movimento espírita, porque nós estamos preocupados muitas vezes com a gestão e não com a liderança das pessoas a qual são necessárias na execução da gestão. Então, só para a gente finalizar, então, precisamos lembrar do Livro dos Médiuns sobre quando Kardec diz, os espíritos dizem a Kardec a necessidade da confiança dentro dos grupos mediúnicos e transpor isso para os grupos de trabalho dentro do movimento ou da causa espírita. Temos que lembrar de Santo Agostinho, na 919, quando ele diz a importância de você auscultar a sua própria consciência, analisar e buscar a sua melhoria e sendo humilde. Quando eu conseguir fazer tudo isso, não preciso esperar chegar no próximo nível do mundo espiritual. Temos que fazer agora. E aí isso vai gerar o quê? Mais confiança nos grupos, fazer com que as pessoas se sintam melhores e a gente vai conseguir conectar os grupos. Isso não significa que a gente vai ter só momentos legais, a gente vai ter momentos de dificuldade, de dissonância. A grande importância, quando existe uma votação que seja muito apertada e que você percebe como líder, seja em qualquer situação, que a diretoria está dividida ou o grupo está dividido, você precisa trazer isso à pauta e falar, ó, a gente está muito dividido nessa situação. A gente precisa tomar uma decisão de consentimento para não paralisar a atividade, mas eu peço ao quem, por esse momento, não foi o ponto de vista levado adiante, que apoie o ponto de vista da diretoria. Porque a partir de agora, após essa votação, todos estamos nesse ponto de vista vencedor. E aí, pessoal, você vai falar isso, você vai relembrar. Alguns vão, outros não vão. Você mesmo pode ser a pessoa que não está acreditando e lembrar que, no final, tudo isso aqui serve para quê? Para o melhoramento do líder, dos liderados, da casa espírita e do movimento espírita. Sempre lembrar que é alguma coisa muito maior que nós. Tudo bem, pessoal? Agora eu deixo as perguntas para o Valtênio, não tem problema nenhum. Excelente, Norberto, muito bom. Começamos bem aí. Você foi colocando, Norberto, os pontos, né, sobre a importância da humildade. E isso realmente interfere muito nas ações da casa. Quando você traz, por exemplo, a questão de uma escolha, de uma proposta, por exemplo, né, e muitas vezes o presidente da casa ou a pessoa que está à frente, né, da direção de algum trabalho, a gente entende líder não só o presidente, né, mas todos os que, de alguma forma, às vezes até um componente da equipe, né, ele pode ter uma ação de líder ali. Mas nós vemos muitas vezes os embates na casa espírita acontecerem porque as pessoas querem que a sua ideia seja colocada, né? Isso é um ponto importante. Na verdade, qual é o critério? E aí eu vou colocar para as pessoas aqui antes, para depois o Norberto ajudar a gente e dar o panorama dele. Qual é o critério que deveria ser considerado na escolha de uma proposta
dentro da casa espírita de qualquer aspecto. Porque muitas vezes o critério é a decisão de alguém especificamente. Mas esse alguém, ou as pessoas que estão ali, deveriam considerar que escala de valores para decidir alguma coisa. É normal, Roberto, a gente espera uns segundos, tranquilo, a gente tem Eles todo estão tomando café da manhã, eu espero. isso, tá tudo bem. Olha, a Marlene levantou a mão. Oi, Marlene, tudo bem? Pode falar. Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos, parabéns, Norberto, sou sua fã. É o seguinte, no meu ponto de vista, nós que estamos momentaneamente num ponto de liderança, nós precisamos levar sempre em consideração a, o propósito final daquela atividade, o propósito final daquela instituição e, principalmente, quem são estas pessoas com as quais nós estamos lidando. Porque cada um de nós somos espíritos, como o Norberto sempre frisa, de terceira ordem. Trazemos os nossos conteúdos para o convívio comum. E quando isso acontece, sempre nós teremos pontos de vista divergentes. Mas o principal objetivo precisa ficar muito claro para o grupo, que é o trabalho espírita, é a base daquilo que nós vamos levar para a sociedade. É aquilo que faz com que nós todos nos dediquemos. Por que nós estamos na casa espírita? Ninguém vai colocar diploma na parede. Ninguém vai receber troféu de bonzinho. Nós vamos trabalhar em nós essa humildade para que possamos desenvolver o trabalho comum para o grupo maior que é a sociedade. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu não estou na casa espírita para ser feliz, para só me melhorar. Não, eu estou para melhorar, rever, aprender e, com isso, levar esse aprendizado para o grupo maior. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigada a todos. Excelente, Marlene. Mais alguém quer fazer algum comentário? A pergunta é: qual é o critério que a gente deve levar em consideração quando tem um processo decisório ali? Qual é a hierarquia de valores? A Marlene trouxe pontos muito importantes, né? Falando sobre propósito, falando sobre o, o bem comum, né? O objetivo maior daquilo. Oi, Roberto, pode falar. Eu sempre penso na base de Kardec. Nós temos a base sempre lá na raiz, que é Kardec, e às vezes tem propostas que fogem completamente de Kardec, e a gente sempre tem que defender Kardec nessa questão. Os princípios básicos, se é uma proposta não tem a ver com Kardec, não digo assim assim, uma proposta assim que vá de acordo com os estudos, principalmente com os estudos de Kardec. Você sempre fala, voltando, vai ter curso de dança, né? Então essa proposta é dada, é levada para o pessoal da diretoria. Vamos fazer um curso de dança aqui na Casa Espírita. Então, não tem fundamento nenhum curso de dança numa casa espírita. Então, a base tem que ser Kardec. Excelente, Roberto. Obrigado aí pela sua contribuição. Muito bom. Bom, Norberto, você quer fazer algum comentário sobre esses pontos aqui?
Acho que tem mais duas pessoas querendo falar. Acho que o Roberto, aí eu posso falar. Não, O Roberto... os dois falaram que a mão não abaixou. Ah, falaram? Ah, tá bom. É que tem bastante gente na tela, às vezes eu não vejo. Vamos lá. Não, eu acho bem pertinente essa pergunta, e eu acho que vocês responderam, né? Primeiro, eu acho que qualquer proposta da Casa Espírita, antes de ser votada, ela tem que ver se ela está alinhada com a doutrina espírita, se ela faz parte da doutrina espírita, né? Depois, se ela está divulgando a doutrina espírita. Então, essa é uma parte que eu diria, né? Tem que estar. Eu trago uma outra aqui, se ela está dentro do estatuto. Por exemplo, a casa que eu frequento, que eu também estou de presidente para o azar deles, o que está escrito lá? Que todas as atividades, está no estatuto, cláusula pétrea, não dá para tirar. Todas as atividades têm que ser atividades alinhadas à doutrina espírita e que façam a promoção da doutrina espírita. Então, um curso de reiki lá eu não posso fazer na minha casa espírita, eu não posso fazer um curso de dança, não posso botar escoteiro lá, eu não posso fazer isso, certo? Então, acho que o único ponto que eu coloco é assim, olha o estatuto, porque você também tem que estar alinhado ao estatuto e aos objetivos da quem fundou aquela casa. Mas o principal ponto que eu acho, e trazer para vocês, olhando na pessoa, é que você tem que dar o consentimento àquela pessoa, se você volta a falar, né? O consentimento daquela proposta seguir. E quando você dá o consentimento, você apoia. Então, é importante essa palavra, consentimento, porque o consenso significa, não, eu estou buscando o consenso, é paralisia. Se você tiver 51 a 49, um consenso pode demorar anos para você chegar. Então, você tem que mudar a palavra consenso, que é interessante na discussão, para consentimento. E aí sim, ter aprovação daquela atividade, mas apoiar a execução daquilo. E quem ganhou, quem levou, o ponto de vista que levou, tem que ter a humildade de entender que se a proposta parecia muito boa e na execução ela não está sendo boa, retornar ao grupo e dizer, pessoal, apesar de vocês terem me dado o direito de levar isso à frente, não está indo bem. E se retorna e se busca uma outra via, mas sempre trazendo o grupo junto no mesmo propósito, tá, Monteiro? Acho que outra palavra importante aqui, e conceito é propósito. Legal. Muito bom, Norberto. Eu também gostaria de dar minha contribuição, mas eu vi que o Wellington levantou a mão. Wellington, pode falar, depois eu falo. Bom dia, gente, me perdoa. Existe também, se estiver equivocado, vocês me corrijam, a necessidade de seguir, da gente continuar, independente da decisão da proposta, nós temos que continuar unidos, mas por isso a ideia do Norberto do consentimento, mas a gente normalmente fica preso ali e não segue em frente. Durante um jogo, e a proposta às vezes se compara muito a isso, o companheiro erra, sai para o lado que não podia sair, e a gente precisa, muitas vezes, não é ignorar, né, como ele mesmo foi colocado aí, tentar salvar a situação para continuarmos unidos, mas seguir com esse objetivo que a companheira falou aí, de temos uma proposta, temos uma ideia, e se nós não seguirmos, a gente vai ficar parado, tomou às vezes a decisão correta, mas não conseguimos, ficamos acorrentados àquela situação, o grupo emocionalmente. Então, às vezes, a decisão foi tomada, o Norberto até colocou isso, porque às vezes o voto Minerva ou alguma coisa, e seguiu no caminho certo, o caminho de Kardec, seguiu no caminho certo do que precisava a casa. Mas, no geral, ficou uma ferida ali que vai impedindo de ganhar o jogo, os outros jogos ou a situação. Muitas vezes, como estamos lidando com o ser humano, temos uma tremenda dificuldade do não, de se trabalhar com tudo isso. Me perdoe. Nada, muito boa contribuição, Wellington. Bacana. Eu também queria fazer alguns comentários ao redor, né? Eu gostei muito dessa proposta que o Norberto trouxe, e quando ele fala dessa questão de uma decisão baseada, né, numa votação, e do processo de humildade que tem que ter nas duas partes, de quem leva a proposta e de quem tem que consentir uma proposta,
eu fiquei remontando essa escala de valores para você decidir. Essa questão do propósito que a Marlene trouxe é muito forte, porque nós devemos pensar assim: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Se o nosso ideal é para a obra do Cristo, o Cristo vem em primeiro lugar, e não a minha vontade, o meu capricho pessoal, o meu desejo, se vai pintar de amarelo, se vai pintar de azul. Isso esse tipo de decisão, e muitas vezes, esse ponto parece que é um ponto simples, mas ele é um ponto de divergência na casa espírita, né, de dissensão, porque as pessoas estão sempre em conflito porque alguma coisa está contrariando a sua vontade. A pergunta é: eu estou fazendo a vontade do Cristo ou estou fazendo a minha vontade, né? Então vai lembrar daquela passagem do Emmanuel sobre a lenda de Narciso. E ao ponto que o Norberto traz, essa reflexão ela é geral, ela não é só do dirigente. A questão do consentimento é para todos. Uma vez que tomou aquela decisão, por que eu vou ficar preso, como diz o Wellington, né? Psicologicamente aquela situação, negativando aquela situação, né? Emocionalmente eu estou lá combatendo vibratoriamente uma coisa que foi estabelecida. Isso não é positivo. Então, no momento em que os líderes, e todos nós, estamos cientes disso, as coisas ficam mais leves. É claro que existem coisas inegociáveis, as cláusulas pétreas, né? Tem coisa que é inegociável. Eu tenho doutrina espírita. Mas o que não é inegociável, por que a gente não cede? Porque tem que ser do jeito que eu quero. E aí, Norberto, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do desenvolvimento da liderança nesse aspecto, porque às vezes os pontos são a diversidade, o líder gostar que tenha diversidade, pessoas que contrapõem ele. Isso é importante, né? E outra, a oportunidade das pessoas fazerem do jeito delas, às vezes errarem e voltarem, considerando que a gente não está quebrando nenhuma cláusula pétrea, né? Como é que você vê isso? Se eu pudesse, viu, Valteno, que quando eu estivesse nas empresas discutindo isso, eu pudesse citar o Livro dos Espíritos, para me ajudar no trabalho e as pessoas acreditassem, né, tivessem estudado Espiritismo, às vezes a gente encontra muitas pessoas, né? Porque é justamente isso que você falou, porque quando você coloca o propósito acima, você tem uma noção, porque é difícil ainda pelo nosso nível, mas você tem um propósito, e esse propósito é maior do que você, né? A perpetuidade da divulgação da doutrina espírita, a perpetuidade da instituição que está ali é maior que você, e você precisa lembrar disso o tempo todo, né? Você precisa lembrar, por quê? Você lembrando que qual que é a função de um líder dentro de uma atividade espírita, né? Ou dentro de uma instituição espírita? É deixar aquela instituição melhor para a próxima geração. Então, você está naquela instituição executando um processo durante a sua encarnação, por algum tempo, você muda, mas lembra, toda vez que você passar por uma instituição espírita, você tem que ter na tua cabeça que ela tem que ser melhor do que ela era quando você chegou. E ser melhor do que ela era quando você chegou, não significa que você vai ser a pessoa que vai botar todas as bolinhas na árvore de Natal. Não é da cor, a bolinha na árvore de Natal não é da cor que você quer. Não é você que tem a obrigação. Que eu vejo muitas pessoas, não, aquela obrigação que eu tenho que manter. Gente, parece que a gente só precisa pegar o chicote e começar a se bater nas costas, né? Porque você tem aquela obrigação, porque eu sou um tarefeiro espírita. Nada contra, mas lembrar que a nossa realmente, o que a gente tem que ter lá é a capacidade de deixar a instituição melhor. Qual a marca que eu deixei na instituição? A marca, quando eu deixo na instituição de uma gestão forte daquilo, é uma marca do egoísmo. A marca da humildade, a marca que você vai deixar de um trabalho bem feito, não é só as realizações, mas são quantas pessoas dentro da casa espírita, quantos seres você conseguiu unir. Porque cada vez que você une as pessoas, cada vez que você lidera ou se permite ser liderado com o tempero da humildade, você está perpetuando mais a casa espírita, você está perpetuando mais a instituição. Porque senão você tem que tentar, como eu disse, não é o consenso, mas o consentimento das pessoas
para que as divergências de ideias possam surgir. Porque isso é o trabalho do presidente da Casa Espírita, esse é o trabalho do coordenador de reunião. Que como eu vou buscar esse consenso? Como é que as pessoas vão se permitir? Poxa, mas como é que eu faço isso? É criando confiança entre as pessoas. Então, eu acredito e vejo cada vez mais isso, Valtênio. E, pô, Norberto, por que você fala com tanta confiança? Eu vejo as empresas gastando milhões em treinamento para gerar confiança, nomes em inglês, team builder, entre os grupos. Mas é por que as empresas fazem isso? Porque elas estão vendo que se você tem grupos que se degladiam, ela perde dinheiro porque ela perde eficiência. Se eu quero, na Casa Espírita, ou instituição espírita, ter condição de evoluir, ser rápido, eu tenho a outra visão. A nossa visão, o que é? Do amor e da caridade. Obviamente, nós temos dificuldade em trabalhar 100% nisso, porque nós temos egoísmo. Aí vem a humildade do líder, Valtênio, que é você saber que você é imperfeito, como eu disse, e se colocar à disposição, inclusive as suas imperfeições. Porque quando você quer botar uma máscara de super-homem, né, a máscara lá botar o S no peito, ou o W de Mulher Maravilha, você resolve ser imbatível, o líder de aço, o grupo percebe isso. Porque isso, levado ao extremo, pode ser um pouco de egoísmo. Então, quando você mostra a sua vulnerabilidade ao grupo, diz, pessoal, aqui eu não estou conseguindo. Eu estou com essa atividade aqui, eu não estou conseguindo. Vocês podem me ajudar? Estou com um problema em casa, não estou bem, o trabalho apertou, e você pede auxílio ao grupo, você pode ter certeza, você deu um passo em direção ao grupo, e sempre o grupo vai dar um passo na direção de você, porque você iniciou um processo de criação de pontos de confiança. Então, eu vejo que a gente precisa desse diálogo. Vou falar o último exemplo aqui, e vou falar muito, desculpem, vou dizer para vocês uma bobeira que pode gerar um baita problema, e é real isso que eu vou falar. A gente tem um bazar na casa que eu frequento, que eu estou de presidente, e esse bazar vem muita roupa. E vem muita roupa que precisa do quê? Precisa de algum acertinho nela e algumas vezes limpar a roupa. O que a responsável pelo bazar queria? Comprar uma máquina de lavar. E aí fomos olhar uma máquina de lavar e teria que ser Samsung, teria que ser, não sei agora, se é Samsung ou LG, que é a melhor. Pô, R$5.000 estava dando quase, né? A gente tem caixa para fazer isso. E aí começa aquela discussão. Na hora que eu vi o pedido, eu olhei para a diretoria, eu já vi que já abriu assim, ó, foi igual o mar Negro lá com Moisés, abriu o mar assim. A diretoria foi uma para cada lado. É importante isso. Falei, nossa, essa análise vai ser fogo. Ficamos 1 hora debatendo e eu percebendo que os ânimos estavam sendo exaltados por causa de uma máquina de lavar. Eu entendo que é um trabalho para deixar as roupas limpas para as pessoas que vêm. A gente tem um propósito que com R$20 as pessoas precisam se vestir e a gente vende de uma forma que a pessoa consiga comprar do sapato até o chapéu com R$20. Esse é o propósito do bazar. E aí a discussão foi, pessoal, no final veio uma proposta, comprar uma máquina usada. Aí dividiu a diretoria de novo. Vou terminar. Isso passou um mês essa discussão, um mês. E a gente foi discutindo. Aí eu tive que, durante esse mês, conversar com cada membro da diretoria, pegar o ponto, porque eu percebi o quê? O problema não era a máquina de lavar, era o resultado dessa votação, porque a diretora estava chateada. Mas, na verdade, a diretora não estava chateada. Sabe por que ela queria a máquina de lavar? Porque ela estava cansada de lavar 11 quilos de roupa toda semana. Então, o problema era, diretoria, a gente não pode dividir, cada semana um de nós leva esses sacos de roupa suja para sua casa e lava. Vocês entenderam como é simples, às vezes? Mas você tem que dissecar o problema. E não é porque eu fiz, um monte passa errado. Mas o problema não era uma máquina de lavar e um gasto de R$5.000. O problema era, a diretora precisava de um apoio. A responsável do bazar precisava de um apoio. Então, o que nós fizemos? Uma escala de que ela deixa a roupa quando chega do bazar e cada semana uma pessoa tem a responsabilidade de pegar aquilo, lavar e entregar passado para ela até a quarta-feira da outra semana, quando ela faz o bazar. O centro economizou, nós não brigamos e nós criamos uma atividade que une as pessoas. Tá bom? Desculpa ter contado essa história tão grande, mas aconteceu agora. Não tem aquele aconteceu na Casa Espírita, Valtênio?
esse pode ser um evento lá, isso faz um mês, tá bom? Só para vocês entenderem como, às vezes, a discussão não é sobre o ponto, mas você só descobre se você dissecar, e dissecar tem que procurar as pessoas. Mas ainda aí, né, Norberto, a humildade das pessoas de se colocarem no lugar do outro que está trazendo uma proposta. Toda vez que tem propostas na mesa, o interlocutor tem um interesse. E a gente, numa mesa de negociação numa empresa, ou no centro espírita, ou em casa com os filhos, nós devemos fazer o exercício que é a humildade, de empatia, se colocar no lugar do outro, ver por que ele quer aquilo, né? Então, ali havia um sofrimento, havia uma dor ali, e que, se a gente não tem humildade, a gente não consegue se colocar, a gente simplesmente quer tomar uma decisão, eu quero me liberar dessa proposta logo, vota e está tudo certo. Mas isso também não é humildade, né? Muito bem. A Maria Cícera levantou a mão, eu não sei se ela quer ainda falar, ou senão eu vou trazer uma outra proposta aqui para a gente. Não, a Nilzeli... Oi, desculpa, pode falar. Estou adorando, estou amando hoje, né, essa aula aí, porque domingo que vem eu vou estar envolvida aqui com a uso de Praia Grande, vou estar sendo presidente, então isso para mim está sendo maravilhoso. Quero ver se até domingo que vem eu estou lembrando dessas posições aí. Muito obrigada, muita ajuda. Legal, Maria Cícera, obrigado pelo seu depoimento. Muito bom. Amigos, eu queria explorar mais o tema da humildade e eu queria agora a colaboração dos companheiros que estão participando para colocar, trazer exemplos de situações em que o líder não usa de humildade e exemplos em que o líder usa de humildade no dia a dia da casa espírita, no dia a dia que a gente experiencia. Aqui a gente trabalha muito democraticamente, então a gente vai escolher algumas pessoas, viu, Paulo, Eduardo? Estou dando um tempinho para o pessoal pensar. Quais são as situações? Olha, a Ellen levantou a mão, depois o Ayrton. Então, a proposta é quais são as situações em que o líder demonstra humildade ou que ele não demonstra humildade. Ellen, tudo bem? Pode falar. Bom dia, tudo bem? Olha, eu acredito que um dos principais pontos que a gente pode ver de humildade nesse sentido é justamente a participação, né? Acredito que não em todas as atividades, mas pelo menos pontualmente a participação desse dirigente, né? Desse líder nas atividades comuns, como, por exemplo, os cursos que as casas espíritas têm, né? Eu vejo, em alguns casos, que o líder ele se coloca acima de quem está ali no primeiro ano ou numa atividade de estudo, ele não precisa mais passar por aquilo, né? Então, eu acho que, às vezes, a participação, mesmo que esporádica, dessas atividades, não só mostra a humildade em estamos todos aprendendo, estamos todos em constante estudo, em constante evolução, mas também cai no mesmo ponto que foi falado um pouco anteriormente, que é a acessibilidade desse líder, desse dirigente, né? Muito bom, Ellen, obrigado. Eu vou pedir para o Norberto comentar aí o que você trouxe, bem bacana. Eu vou falar para vocês, assim, eu concordo 100%, porque, primeiro, não dá para você... O espírita precisa estar sempre estudando e participando, né? Às vezes não dá, dependendo do tamanho da instituição, do presidente ou quem quer que seja diretor, esteja em todas as reuniões. Mas, pelo menos, ele precisa conversar com todas as pessoas. Então, eu concordo 100% que precisa, sim, tá participando, e isso é uma coisa que gera confiança. Lembra que o objetivo principal de quando você está trabalhando uma atividade com um ser humano, hoje, não só da casa espírita, e já comprovado, não só pelo espiritismo, mas pelos estudos, é que você precisa gerar confiança entre os grupos, confiança das pessoas no grupo e confiança dos grupos na lateralidade.
Então, toda vez que você está liderando, o principal objetivo seu é gerar confiança. E essas atividades que ela comentou aí são atividades que geram confiança. Muito bom. Queria também dar um depoimento interessante sobre o que a Ellen trouxe, sobre a pessoa participar das atividades comuns. Eu me lembro uma vez, quando eu estava começando ainda na doutrina, começando a fazer estudos, palestras, né? O dirigente da minha casa espírita, ele viu eu sendo convidado para as instituições, e é um pai para mim, né? Ele que me guiou em tudo. E aí um dia ele me chamou e falou assim, Valteno, você deve ficar atento para não virar um palestrante profissional. A gente precisa ver o valor do dia a dia da casa espírita, de estar presente ali nas mínimas coisas, né? Você ser uma pessoa ativa naquela situação. E aí, eu fui participar de uma atividade de uma casa, e nessa, eu vi aquilo com clareza, o que ele tinha falado para mim. A dirigente da casa, depois que a casa estava implantada, ela chamou algumas pessoas e ela já não mais participava das coisas. Esse dirigente, até hoje, ele senta lá na reunião pública, né? Assiste a reunião, acompanha os temas. Quer dizer, ele tem uma tarefa. Não é que ele faz tudo na casa. Aquela tarefa era dele, de acompanhar a reunião pública, né? Durante 30 anos, sem parar, né? Essa outra instituição onde eu fui, a dirigente, depois de 3 anos, ela começou a chamar pessoas e ela delegou aquilo e passou a não ir mais para casa. E eu pensei assim, puxa vida, nós temos um compromisso na casa que a gente está, e aquelas atividades, seja a atividade que eu elegi, a evangelização ou o estudo espírita, nós precisamos ser firmes nessas coisas e constantes, né? Então, às vezes a gente acha que porque alcançou um cargo, que a gente agora não faz mais as tarefas menores, né? E isso é falta de humildade. A gente faz tudo, a gente limpa a casa, a gente participa com todo mundo. Acho que esse ponto é um ponto importante, né? Eu vou passar aqui para o Ayrton. Ayrton, pode falar. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria rapidamente falar sobre esse exemplo que o Norberto deu da máquina de lavar. Recentemente, eu tive também na diretoria do Centro Espírita que eu trabalho, um caso semelhante, em que a hora que a pessoa que levou a decisão a ser tomada viu que não ia ter consenso, ele adiou a decisão. E conversou um por um, porque teve coisas, ele sabia do contexto todo e tinha coisas que ele não podia expor na reunião. A hora que ele conversou com todos e levou na reunião seguinte o problema, a decisão foi unânime. Né? O outro ponto sobre a pergunta, já foi falado aí, seria o líder servidor. Você, como líder, como dirigente, você tem que dar o exemplo. Então, você tem que arrumar as cadeiras lá antes da reunião, se for preciso, fazer o que for preciso para ajudar o grupo, né? E isso aí motiva, o exemplo arrasta, como foi falado aí no chat. E outra coisa como o Norberto muito bem colocou, todos nós somos imperfeitos. Então, a gente tem que procurar se controlar. Muitas vezes os trabalhadores estão desequilibrados, ou as próprias pessoas que se dirigem ao centro estão desequilibrados, e a gente não pode entrar naquele desequilíbrio deles. Então, muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta, procurar o diálogo. Quando vê que não se consegue diálogo, é melhor silenciar e ver se a pessoa se acalma, né? Não chegar naquela posição que eu não levo desaforo para casa, querer retrucar, querer entrar na discussão, né? Querer entrar no desequilíbrio do outro. Seria isso. Legal, Ayrton, muito obrigado. Roberto, pode falar. O exemplo de humildade, né? O seu Domingos, ele era o dirigente principal, né? E o que eu adorava nele é que ele delegava e os trabalhos. E geralmente não tinha problema nenhum. E quando tinha um problema, ele chamava a gente numa reunião
mas também não falava. A gente mesmo já colocava os problemas e ele ficava quietinho, do jeito dele, no canto dele lá. Então, ele participava, como você falou, de todos os eventos, delegava e tinha uma humildade, assim, de não gerar conflitos. Então, acho que delegar, saber delegar as tarefas, sem que aquele dirigente principal, quando fala assim, o tomador de ações, tal, esteja presente, eu acho que é fundamental. O seu Domingos, ele conseguia harmonizar todo mundo, né? Estar presente em todas as reuniões, né? Que nem o Valteno falou, sem mandar, sem aquele tom de autoridade. Eu sou o dirigente da casa, eu tenho que participar de todas as funções da casa, estar presente ali e tomar as decisões. Então, para mim, o seu Domingos é um mestre. A gente passou por uma dificuldade muito grande quando ele se desencarnou, que um dos principais patrocinadores, que era amigo dele de muitos e muitos anos, parou de contribuir, e era um contribuinte que nem ia na casa espírita, ao contrário, era digamos assim, judeu, comprado uma religião completamente diferente, né? E a gente conseguiu, através dos exemplos do que o seu Domingos deixou de exemplificado, manter a casa espírita na pandemia, que ele faleceu durante a pandemia, e agora ela tá indo, né? Então, eu acho que mandar, impor, e o dirigente principal está em todos os aspectos, gerenciando, não é o correto, né? Não é o correto. E ele tem que estar ali participante, atuante, com a sua simplicidade, mas, digamos assim, e saber delegar. Porque ontem à noite, a gente estava num dos trabalhos discutindo isso. É muita coincidência, né? Discutindo essas coisas, a gente falou sobre bazar, né? Sobre esse tipo de coisa. Então, eu acredito que a simplicidade, você passar todas as orientações, baseada novamente em Kardec, né? Por exemplo, eu vou dar só um contraponto aí. Você vê, o Norberto falou, discutimos quase um mês, uma hora, tal. Aonde que está Kardec aí? Aonde que está um desenvolvimento de uma evangelização? Será que se discutiu 2 horas, um mês, para elevar precisamos lá de uma evangelização infantil aqui, porque as crianças estão indo em outro centro, tal. Precisamos desenvolver um tratamento de estudos, tal. O que se foi perdido? 1 mês, 2 meses, com um bazar. E na nossa casa lá também tem, né, um bazar. Então, esse processo é que tem que ser analisado. Se perde muito tempo com algo que não é da doutrina espírita. Desculpem, né? Não é de Kardec. É do quê? O bazar, principalmente, que lá também tem, né? Lá tem, e eu sou totalmente contra o bazar, né? Eu acho que tem que doar, não pode receber nada em troca do bazar, não pode vender, teria que doar para a população, mas se perde muito tempo em discutir coisas do bazar, coisas de outras coisas, mas não discutir uma evangelização infantil. Estou falando da nossa casa lá, que nós não temos evangelização infantil. Então, esse as grandes duas questões. O seu Domingos, que para mim é um mestre, um pai, e essa questão de a gente perder muito tempo com uma coisa muito, muito irrisória. Roberto, interessante o ponto que você trouxe, e as coisas, às vezes, não são preto e branco, né? E a gente tem situações
Por exemplo, Kardec ele coloca que se ele tivesse numa discussão com duas pessoas, ele ficaria com quem tivesse mais caridade, não com quem tivesse a razão. Além disso, o tema não era se o projeto era mais doutrina, menos doutrina, mas estava envolvendo a dissolução de uma equipe, né? Pelo que a gente entende, havia uma tristeza ali, uma dor, e o líder, nesse caso, ao agir, ele pensou em como manter a coesão do grupo. Porque, às vezes, é um detalhe que para a gente é irrelevante doutrinariamente, mas para a funcionalidade, né, de uma equipe, ela tem um significado. Então, as coisas nem sempre são preto no branco, né? Bom, eu vou abrir aqui para o Norberto comentar as últimas duas passagens, para depois abrir para as outras pessoas. Não, gostei do ponto aí do Roberto, e é justamente isso, Roberto. Lembra que a gente falou no começo das priorizações? Kardec, o Estatuto, né? Obviamente, você tem dentro da Casa Espírita momentos que não são perda de tempo, é investimento em relação. Né? Porque se eu não fizer um investimento em relação, eu vou cair no começo da minha discussão com vocês, que é a gestão. Possivelmente, esse seu Domingos que você falou, ele tinha o que a gente chama de liderança concedida. O que é isso? Ele tinha o pertencimento e ele podia botar o dedo na ferida, porque a intimidade e o respeito que todos tinham a ele fazia com que ele discutisse os temas. E quando ele entrava na sala, o tema ficava leve, porque existia confiança. O grande ponto é que a Casa Espírita precisa se organizar de tal forma para um outro tema importante que a gente poder discutir depois, chamado sucessão. Então, se você tem esse expoente na Casa Espírita, que é um fundador ou alguma pessoa que foi levada, obviamente, pela capacidade que tem de aglutinar pessoas, a perda dessa pessoa gera uma instabilidade muito grande na casa. Então, nós temos, por isso que talvez nós temos que buscar o quê? A liderança, ela é concedida e não conquistada. Você tem mecanismos de liderança, mas a verdadeira liderança, às vezes, não é feita pelo cargo. Você tem pessoas que podem realmente ser líderes e não tem um cargo de presidente, mas ele tem uma liderança conquistada por uma série de fatores, e uma deles é a capacidade de entender as pessoas e discutir com as pessoas. Então, foi muito legal o que você falou para a gente trazer esse ponto aqui, que é justamente que a liderança, o cargo, porque na Casa Espírita você não deveria ter relações de poder, de cargo, certo? Você tem responsabilidades. O presidente no estatuto tem uma responsabilidade. Não sei se todo mundo já olhou isso, eu me preocupo bastante. Você responde civil e criminalmente pela Casa Espírita. Né? Então, isso já muda, você tem uma responsabilidade. Outra responsabilidade que lhe é dada. Se os seus sócios votaram em você, e você, no meu caso da casa que eu pertenço, você escolhe a diretoria como cargo de confiança, você tem uma prestação de conta a ser dada aos sócios e à sociedade pelo estatuto. Então, você acaba tendo uma responsabilidade maior e você tem isso. Mas, além disso, muitas pessoas nas casas pequenas ou grandes, eles têm uma liderança conquistada através ou da história de trabalho, da forma que as pessoas fazem. O que a gente precisa fazer? Rapidamente identificar essas pessoas, saber quem são essas pessoas, e se a gente percebe que está dentro de uma pessoa só isso, temos que pensar que sucessão, porque a gente já viu aqui casas enormes na região do Tatuapé, e quando o fundador desencarna, a casa passa por momentos difíceis, mas depois retornaram. Então é muito importante a gente ter essa visão da liderança e da sucessão junto, tá bom? Legal, Norberto. Eu vou abrir aqui para a dona Miltes falar. Oi, dona Miltes, tudo bem? Bom, está no mudo, dona Miltes. Não sei se a senhora conseguiu desativar aí o microfone. Certo. Bom dia e parabéns pelo tema, pela exposição de todos e do Norberto também. Nosso querido amigo espiritual Rossi colocou 3 aspectos básicos: humildade, perseverança e fé. E ele coloca a humildade que não se adquire a um passo de mágica,
trabalha-se na atenção e no respeito ao aprender a ouvir. Foi o que o Norberto falou. Aprendendo a ouvir, solucionou o bazar. A parte da perseverança, não apenas repetição de atitudes, mas concentração nas responsabilidades assumidas. Fé é a luz que se instala na confiança em Deus, como proposta de oferecimento do trabalho. É uma reflexão profunda que todas as casas espíritas necessitam fazer e que depende da liderança, porque a gestão é complicada quando nós esquecemos que o centro espírita deve ser a oficina de amor do Mestre Jesus. Obrigado, dona Mildes. A senhora sempre trazendo aí mais espiritualidade para a gente. Eu queria agora pedir ao meu amigo Paulo. Paulo, você pode trazer alguma contribuição sobre essa questão? Situações onde o líder mostra ter humildade, onde ele mostra não ter mais orgulho. Eu acho que a demonstração da humildade está na participação no total da tarefa, né? Primeiro, bom dia, gente. Desculpa, já comecei igual uma metralhadora. Então, eu acho que essa participação em todos os dias, estando aberto para conversar com todos os tarefeiros, quando é procurado, mas conversar dando a verdadeira atenção, tá? Não é assim, rapidamente, ficar com aquele olhar de ansiosidade, olha, fala rápido, que nós temos que continuar a nossa tarefa. Então, é realmente ter o coração aberto. Eu falo sempre para os nossos tarefeiros lá que aqueles que estão na direção, porque nós temos dirigentes em todos os dias de tarefa, falo para eles que ele tem hora para começar a tarefa, mas ele não tem hora para acabar. Então, terminada a tarefa, ele tem que estar ali à disposição de todos. Eu acho que isso demonstra a humildade. A participação em todas as atividades. Então, não é porque ele é o dirigente que ele tem que ficar ali apenas olhando, não. É importante que os seus liderados vejam ele fazendo tudo que os outros também fazem. Então, sempre, de vez em quando, terminar o término da tarefa, ir lá varrer o chão, ir lá arrumar as cadeiras, isso faz parte. Sabe? O líder, ele faz junto, ele não manda fazer. Eu acho que essa é a demonstração do líder que tem a humildade. A saber ouvir, saber falar, sem ofender a ninguém. É uma preocupação muito grande, porque, por exemplo, hoje lá nós somos em mais de 100 pessoas no mesmo trabalho que a gente coordena. Então, você tem que realmente ter um cuidado muito grande. Todos são muito importantes naquela tarefa. E aquele que não demonstra humildade é o que manda fazer, determina como as coisas devem ser feitas e ponto, não aceita opiniões alheias, opiniões diferentes da sua. Seria o líder intolerante mesmo, né? Então, mesmo na hora da negativa, quando vem uma ideia para o líder, ele tem que ter muita paciência, muita humildade, que essa negativa não seja agressiva. Eu acho que é por aí. Muito legal, Paulo. Eu agora queria pedir para o Eduardo também fazer algum comentário. Obrigado, Paulo, pela contribuição. Muito bom. Bom dia a todos. Eu vou na mesma linha do Paulo. Não faz muito tempo que eu estou na Casa Espírita aqui de São Caetano, mas é um tempo suficiente. Eu estou atuante em vários dias da semana, participando de várias atividades. Eu percebo que existe muita resistência a uma atualização, no sentido de aprimoramento, de avanço, inclusive na questão do estudo. Muita dificuldade em mudar algumas coisas. Eu percebo que a única mudança efetiva que ocorreu foi por conta da pandemia, que exigiu que novas formas de exposição fossem feitas, né? Mas, enfim, por uma questão aí muito particular. Então, eu estou nessa mesma linha do Paulo. E fazendo um comentário
Aqui o Norberto colocou lá no começo, né? Enquanto ele falava sobre, aí vocês me permitem colocar, enquanto ele falava lá sobre uma votação, né? E vencida por um outro lado, apertado, e que depois geraria alguns problemas, me fez muito lembrar uma impressão muito forte que eu tenho, né? Aí eu vou dar um contra-exemplo, mas se esse contra-exemplo funciona tão bem, por que nós não poderíamos funcionar, né? Acontece muito isso, a gente vê na área política, né? Vamos dizer assim, dissidências muito grandes que estão aí lutando para vencer, né? Elas têm bastante divergência, e quando um lado vence, vê-se depois que existe toda uma negociação, toda uma vontade, aí a vontade por razões que eu não quero comentar, mas existe toda uma vontade para que tudo participe, todos os lados participem, que todos eles vençam naquilo que eles entendem que precisam vencer juntos, né? Ou pelo menos dividir o bolo. Se esse pessoal, com esse tipo de vibração, os propósitos que eles têm, que eu não quero comentar, eles conseguem, por que nós não conseguiríamos, né? Então, era esse o comentário que eu queria fazer. Obrigado. Muito legal, Eduardo, muito bom. Norberto, quer fazer algum comentário em cima do que eles colocaram, por favor? Eu acho duas coisas que eu senti falta, que eu acabei não falando com vocês, mas são assuntos um pouco mais densos. É uma coisa, e talvez eu tenha que começar de novo às 7 horas da manhã de outro dia. Quando a gente fala que a gente tem que fugir de conflito, é uma coisa que já é comprovada que não é assim. O que a gente tem que fugir é do conflito tóxico. O conflito, nós criamos uma coisa que não pode existir conflito, né? Mas o conflito regado pela humildade e pela boa relação é o conflito que faz crescer ideias, porque nós precisamos, dentro das discussões de trabalho, de ideias conflitantes para gerar alguma coisa. É como se eu viesse com um diamante bruto e a marreta fosse o conflito. Só que o conflito, você não pode dar você dá a marretada na ideia, não na pessoa que teve a ideia, né? Então a gente precisa ter isso. Então a gente vê ainda, e não é só no movimento espírita, nas próprias empresas, uma tentativa constante de fugir do conflito. Mas assim, o conflito regado pela humildade, o conflito regado pelas boas relações, pela confiança, é um conflito que faz crescer em ideias, é um conflito que faz crescer as discussões. E aí sim você leva a outro patamar as atividades que você está executando. Porque um bom conflito, todo mundo se sente, na verdade, o quê? Participante da decisão. Pelo menos ouvido. Isso reduz dissidência. Tá? Mas só que para chegar a esse nível de discussão, gente, como eu falei, começa-se com a criação da confiança do grupo, a humildade do líder e dos liderados para que o conflito sadio ele ocorra. Quando você cai nisso que nosso amigo acabou de falar, que é esse tipo de discussão, é porque você entrou num conflito tóxico onde a vontade de cada um ela predomina e você precisa achar uma vontade, uma visão que junte tudo aquilo, mas não o bem comum. Então, a discussão tem que ir no movimento espírita ou no nosso planeta para o bem comum e não para o bem de cada um, ajeitado, porque aí você toma uma decisão que é totalmente contrária ao bem comum, mas você manteve aquele grupo sob controle. Tá bom, Val? Excelente, Norberto. Eu queria aproveitar a tua fala e eu vou pedir desculpa aos amigos por contar o caso mais uma vez. A gente toda hora conta esse caso, mas tem pessoas novas e está no contexto. Então, é o caso do Google, né? O Google queria entender por que tinham equipes com alta performance e outras não. E na pesquisa que eles fizeram, uma pesquisa muito importante, que gerou aí um monte de processo interessante para a gente, eles descobriram que não era o nível intelectual e nem a graduação das pessoas. Não era quem tinha MBA ou quem tinha PhD em Harvard, não era porque aquela equipe tinha um número mais elevado de doutores que fazia ela performar mais. Não era isso. Inclusive, equipes com menos graduação tinham performance melhor. Eles chegaram à seguinte conclusão. Para encurtar a história, eles descobriram que as equipes que tinham segurança psicológica, elas conseguiam performar mais. E o que seria essa segurança psicológica? Que o Norberto falou muitas vezes aqui. A pessoa sente confiança dentro de uma situação, até de um conflito. Era a seguinte, uma reunião que tem uma segurança psicológica é uma reunião
onde a pessoa que vai fazer um comentário não se sente intimidada pelos outros da sala. Ela se sente acolhida. Então, por exemplo, eu estou liderando uma reunião. Aí a Estela dá uma opinião, eu falo assim, não, Estela, o que você falou não serve. Aí o Eduardo quer levantar a mão, o Eduardo, estou vendo, ele não está falando nenhuma vez. Eu nem lembro dele, não chamo ele para falar. Uma reunião que tem segurança psicológica é uma reunião onde, quando um fala, o líder ou os outros acolhem aquilo, mesmo que seja uma coisa que não tenha muito valor, a gente valoriza cada colocação. Então, as pessoas que estão na reunião, elas se sentem bem para colocar. E o que acontece? Uma reunião multidisciplinar, você às vezes tem um operador de máquina, você às vezes tem um diretor de uma área, mas o operador de máquina sabe o problema da máquina e ele vai ter tranquilidade para poder falar, sem medo da intimidação dos outros, porque naquele grupo todos falam com humildade. Eles tratam o diretor e o operador de máquina no mesmo nível. E esse respeito faz com que crie a segurança psicológica. Trazendo isso para o centro espírita, nas reuniões onde tem as propostas, quando alguém falar, a gente deve ouvir e valorizar o que a pessoa falou. E se a gente vai contrapor, deve fazer isso com muita habilidade. E se você percebe na equipe que alguém não está falando nada, você pergunta, fulano, eu queria ouvir sua opinião sobre o assunto. Né? Então, esse é o que o Google descobriu da segurança psicológica dentro das equipes e que fazem ela performar mais rápido. Eu acho que nas casas espíritas a gente também precisa de mais segurança psicológica. Né? Acho que é importante isso, mas é uma questão simples de você criar empatia na equipe. Né? Aí eu volto aqui para o Norberto e depois eu vou chamar a Estela aqui para falar. Você falou um negócio muito bom, e a gente discute lá no curso de gestão isso, né, Valteno? É a segurança psicológica, e outro ponto, que a segurança psicológica ela vem da confiança, e a confiança é gerada pela humildade. Estão vendo que eu estou toda hora tentando montar uma trilha de sentimentos para nós aqui, que na verdade é o que a experiência e as pesquisas nos trazem. Eu acho que a segurança psicológica, e outro ponto importante, se vocês quiserem pesquisar também, que chama-se comunicação não violenta. O que é isso? É quando que ela também faz parte disso, que é o que o Valteno disse, é como que você se comunica, mesmo que sejam coisas sensíveis, de uma forma que você consiga, porque o autoconhecimento vai te dizer, cara, eu estou no melhor momento de falar isso, que algumas vezes tem que se calar, porque você coloca algumas emoções na tua fala, que essas emoções, quando o receptor recebe essa informação, você pode ir gerando uma situação da escala, eu falo que é a escalada do estresse, né? Até que você tem uma discussão. Mas quando eu falo discussão, gente, é a discussão tóxica. Aquela discussão onde pontos de vista competem. Isso não pode ter. Agora, discussão onde existem divergências de ponto de vista em busca do bem comum, essa é a discussão sadia. E a discussão sadia tem que vir da segurança psicológica e a busca constante da comunicação não violenta, tá bom? Legal, Norberto. Vou passar aqui para a Estela. Oi, Estela, tudo bem? Oi, bom dia, amigo. Eu não sei mais alguém com a mão levantada, mas acho que... O áudio está ruim, Estela. Tem como você se aproximar um pouquinho do fone? E agora, melhorou? Melhorou um pouquinho de nada. Não sei o que houve. Melhorou agora? Sim. Tá, é que eu estou no celular. E o que eu queria só colocar é que o caso espírita, né, como a gente está colocando, eu acho um pouco diferente essa questão da violência. Tá ruim o áudio eu acho ainda. Que tá bem ruim, Estela. Você quer tirar o vídeo para ver se melhora? É. Eu vou entrar pelo computador, tá? Eu já volto. Okay. Melhorou bem agora. Agora melhorou? Melhorou? É que altera. Agora tá abafado de novo. Tá abafado de novo. Eu vou entrar por aqui. Ok. Muito bom. E enquanto a Estela vai se arrumando, então, esses pontos, como o Norberto ele fez ali a equação, né? Volta para a humildade sempre, né? A humildade ela vai estabelecer uma relação de mais tranquilidade das pessoas. Porque se alguém entra na casa espírita e se intimida com a posição das pessoas, com a fala das pessoas,
ela acaba se encolhendo, né, e não apresentando o que ela tem. Uma pessoa confiante, um jogador de futebol, um artista, qualquer um que está confiante, ele consegue dar o melhor dele. Então, o líder que consegue estabelecer um laço, né, de relação com essa confiança permite que as pessoas apresentem a sua melhor parte. Né? A Estela chegou. Pode falar, Estela. Vê se agora melhorou. Sim. Ai, que bom. É que eu estava no celular. Não, é que eu estava ouvindo, né? Essa questão do ouvir, eu acho um pouco diferente, né? A questão da liderança na casa espírita da liderança de uma empresa. Apesar da gente ter que ter a mesma postura, nós como espíritas, porque sempre você vai lidar com pessoas e a gente tem que ouvir sempre, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? E saber as limitações das pessoas, saber até onde vai o entendimento da pessoa, isso é muito complicado. E às vezes numa empresa, às vezes a questão conflitante ou que pode estar acontecendo de conflito com alguma pessoa é porque ela não é capacitada mesmo para aquela função. E às vezes uma empresa pequena você não tem opções, né? Numa empresa grande você pode até tentar em outros lugares. Agora, numa casa espírita, eu acho assim, a gente tem que ouvir e principalmente se colocar no lugar do outro, né? Ouvir, e às vezes essa situação que o Valteno colocou, né? Ele já tinha também dado um outro exemplo de quando ele veio para São Paulo, que ele chegou na casa espírita e ele tinha dificuldades, eu não sei em que casa, não importa, e esperou o tempo até que a coisa, ele conseguiu se engajar, né, na administração do local onde ele estava citando. E agora, nesse outro exemplo que ele deu agora, que veio muito de encontro ao que eu estava pensando, quando você está numa reunião e alguém faz uma colocação que realmente não tem nada a ver, né? Mas você tem que acolher aquilo. Às vezes, o acolher, por acolher, gera naquela pessoa, às vezes, um sentimento de falei por falar, ninguém deu bola, me acolheram. Mas, eu acho importante o líder ter essa visão de depois chamar a pessoa e falar, olha, você fez aquela colocação e é que nós estamos num outro momento, tal. Deixa claro, sabe? É um acolher de verdade, né? Aquele acolher explicando, porque a gente fazer as coisas às vezes só para parecer, né? Não fica legal. A gente tem que ter esse tato com as pessoas. Todo mundo quer isso hoje em dia. Não adianta, a gente precisa do tato. Então, o líder ele tem que ouvir e ele tem que acolher, e ele tem que estar ligado nessas coisas mesmo. O papel de liderança não é fácil, gente. E também, na casa espírita, a gente não pode, porque a pessoa está desintonizada do ambiente, botar para fora, né? Excluir. A casa espírita é para acolher e para que a pessoa tenha a oportunidade de crescer. Então, por isso que eu acho que é diferente. Num ambiente empresarial, se está contaminando, as pessoas optam por mandar embora, né? Estou pondo o extremo, tá? Numa casa espírita, a gente não pode mandar embora em hipótese nenhuma. A pessoa tem que ficar lá porque a espiritualidade tem que trabalhar, né? Eu acho que, estou pondo em hipótese nenhuma, estou exagerando, tá, gente? Mas aí eu sei que vão ter outras opiniões, mas o que eu acho, assim, a gente tem que acolher o tempo todo. É a forma que eu penso. Eu acho que a gente não pode excluir ninguém. Tem que confiar na espiritualidade, que eles vão saber nos conduzir, nos direcionar na liderança também, para que você não tire ninguém, né? Não tem isso. Era isso que eu queria falar. Então, não é só o ouvir, é o saber acolher mesmo, né? Era essa a questão. Obrigada. Muito gente. bom, Estela. A gente pode aprender técnicas e técnicas no mundo empresarial. Lá, a coisa tem um fundamento técnico. No centro espírita, ela é mais profunda, ela tem que ter sentimento, né? E isso tem que estar profundo de verdade. Eu vou passar para o Norberto, então, fazer as palavras finais, ele vai trazer algumas coisas interessantes para a gente. E aí, Norberto, você dá um fechamento, traz o que você quer concluir, tá bom? Tá bom, eu vou compartilhar a tela aqui, deixa eu ver se dá certo o roteiro. Vocês estão vendo? Porque eu paro de ver vocês agora. Estão vendo? Sim. Ai, sumiu. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Estão vendo? Sim. Sim.
Aqui é uma dica, não é espírita, tá, pessoal? Esse livro, ele cria, e é o que eu usei para a nova versão do curso de liderança da USE com os amigos, que é do Patrick Leoncini. É um livro, na verdade, ele é um livro que 80% dele é uma história de uma presidente que chega numa empresa e depois ele dá o conceito. Então é um livro muito fácil de você ler, deve ter 80 páginas, tá? Não é caro, deve custar, não é um livro caro, não, esses livros best-seller, mas o Patrick Leoncini, ele fez esse estudo que a gente discute, que ele foi a pessoa que criou essa pirâmide, que eu vou só passar com vocês bem rapidinho, aqui é o material do curso, que eu falo, olha, você vai começar de baixo para cima, do vermelho até o azul, até o roxo, tá? Então, assim, ó, a falta de confiança, ela gera medo de conflito. O medo de conflito, ele gera falta de comprometimento. A falta de comprometimento, as pessoas evitam se responsabilizar e, no final, a instituição não tem resultados. Então, é por isso que eu sempre tento conectar, e eu conectei isso no curso, à doutrina espírita. Se vocês forem por lado, tem textos que eu coloquei, diz o seguinte: a falta de confiança é você achar que você é invulnerável, né? Aí isso gera o medo de conflito, que gera o que a gente se engana, chamado de harmonia artificial na equipe. A reunião, ela ocorre sem discussões, sem conflitos, mas depois da reunião a fofoca ocorre, a harmonia artificial ocorre, as pessoas se ofendem com as falas dos outros, e isso gera a falta de comprometimento. Por quê? Se você não tem união, você tem ambiguidade no grupo. E se você tem ambiguidade no grupo, você não consegue alinhar todos no objetivo comum. E se você tem ambiguidade, as pessoas se evitam se responsabilizar e você vai ter baixos padrões de atividade e de execução. E você vai ter falta de resultado, porque as pessoas vão buscar, como existe falta de se responsabilizar pelas atividades e os outros, você vai ter a busca constante de status e de ego dentro daquela organização, daquele grupo que você está trabalhando. Então é muito importante que a gente tenha eu posso até distribuir depois para vocês o material, que não é nosso, é da USE, mas é importante pensar que tudo começa na confiança, no conflito sadio, que vai gerar comprometimento, as pessoas vão discutir e responsabilizar uns aos outros, e eu vou acabar tendo realmente, dentro do grupo, ou da casa, ou do movimento, eu vou ter a busca constante de resultados, tá bom? Então, fica de novo aqui para vocês o nome do livro. Deixa eu botar aqui. É que aqui eu vou colocar aqui. Aqui, ó. Esse aqui talvez seja de Patrick Leoncini, Os 5 Desafios das Equipes, tá? Vale a pena ler esse livro aqui. Deixa eu tirar e voltar para vocês aqui. Já saiu, né? Já estão me vendo. Pode ir para considerações finais aí, Valter, então? Sim, por favor. Então, pessoal, obrigado pela oportunidade ali de todos vocês. Eu sempre discuto que o líder tem que funcionar em todos os momentos da atividade. O que significa? O momento do voo de cruzeiro, como a gente está aqui, que a gente está refletindo, mas existe um momento onde você está na crise, né? E quando você está na crise, você tem que ter na liderança, e aí não existe só um tipo de líder, existe o líder necessário para aquela atividade, certo? Eu vou falar alguma coisa que o Marco Milani fala, vocês só não me expulsem da reunião. O Kardec, na construção da doutrina espírita, ele foi um líder autoritário, se você pegar o conceito. Por quê? Ele precisava ser firme, ele precisava ser autocrático, porque ele precisava construir alguma coisa. Ele trabalhava com os espíritos, mas ele mesmo, se você pegar a viagem espírita, ele disse que ele mesmo se coloca, que ele não ouviu muito as pessoas, porque ele tinha claramente uma necessidade de execução. Ele ouvia na construção da doutrina, mas quando ele percebia que as pessoas vinham para ele para desviar do objetivo, ele era autocrático e seguia o objetivo dele. Então, é muito importante a gente entender isso. Eu preciso estudar liderança,
preciso, obviamente, não existe, e aqui, pessoal, estou discutindo liderança espírita, eu nem vou falar que precisa conhecer espiritismo, né? Eu pulei essa parte que a gente fala no começo do livro, no começo do curso, mas assim, tendo que todos nós temos bons conhecimentos de doutrina espírita e buscamos praticar a doutrina espírita em nosso dia a dia, eu volto para a liderança. Então é muito importante que você saiba, por quê? Em alguns momentos, eu posso dizer que eu passei por isso, e eu vou falar, Estela, eu tive que tirar pessoas da casa espírita, depois de muito tentar. Por quê? Porque o bem comum, ele é mais importante do que aquela pessoa que está causando, às vezes, uma ou duas pessoas, ou um grupo dentro da casa, ele está criando uma baita confusão na casa. E aí sim você precisa pensar no bem comum, nunca sozinho. Isso não é uma decisão autocrática. Mas eu queria que vocês pensassem nisso. Assim, qual que é o líder perfeito? É aquele líder que está se colocando para a resolução daqueles problemas, daquele momento ao qual ele está. E ele se coloca a essa solução como? Gerando confiança, gerando intimidade entre as pessoas e mostrando que ele não é perfeito, que ele tem vulnerabilidade e que ele precisa do grupo para conseguir continuar. Isso gera times e equipes que possam estar trabalhando de uma forma mais conectada, tá bom? E muito obrigado pela oportunidade de todos aí. E eu também aprendi muito aqui. Isso que é legal. A gente escuta, vê as histórias e aprende. Algumas histórias aqui eu vou falar do milagre, não vou falar o santo, mas eu vou levar para frente também para elucidar outras discussões, tá bom? Legal, Norberto. Nós ficamos muito felizes com a sua participação, viu? Eu queria pedir agora, Ana Isaura, você pode fazer a prece para a gente? Posso sim. Aí que agradecer muito essa oportunidade, viu? E antes de começar a prece, eu queria pedir que você compartilhasse esse material, porque ele é útil em todos os momentos da vida da gente, né? Porque a gente, até em casa, a gente precisa de uma liderança, né, saudável, de uma liderança humilde. Então, vamos agradecer esse momento ímpar nas nossas vidas, essa oportunidade de desenvolver, essa oportunidade de entender um pouco mais sobre o relacionamento, porque não deixa de ser um exemplo do amor ao próximo, esse relacionamento dentro como líder, né? Como uma pessoa que está chefiando uma equipe. Então, que saibamos aproveitar cada uma das ideias que nos chegaram aqui, tendo em vista sempre o bem comum. O exemplo do Cristo, que foi humilde, em todas as situações ele mostrou, apesar da firmeza, como ele tinha consideração, como ele via o que cada um podia vir a ser, e não o que a pessoa era no momento. Então, Deus abençoe o projeto do Centro Espírita, abençoe cada um de nós aqui presente. E muito obrigado, Norberto, pela sua disposição em nos esclarecer. Que assim seja.